Olá, boa noite, a paz a todos. Chegando para a meditação na Palavra de Deus, lendo na segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículos 20 e 21. Assim está escrito: Ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra, outros, porém, para desonra. De sorte que, se alguém se purificar destas coisas, será vaso para honra, santificado e idôneo para uso do Senhor e preparado para toda a boa obra. Aqui encontramos nesse texto, quando Paulo, dirigindo-se a Timóteo, dando a ele vários conselhos ministeriais do encargo que Timóteo tinha de prosseguir cuidando da igreja do Senhor, que lhe seria confiada. Ele era um companheiro fiel de Paulo, da confiança do mesmo, e aqui ele então está dando conselhos como ele deve seguir ou observar aqueles que se afastam da sã doutrina e não andam de acordo com os preceitos da palavra e da vontade do Senhor nosso Deus. E inserindo nesse texto, depois de falar sobre aqueles que se desviaram, aqueles que não permaneceram no princípio da palavra de Deus, ele então traz esta figura do vaso, falando sobre uma grande casa, dizendo: ora, numa grande casa não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro. Então nós observamos aqui, falando sobre vasos, e nós vamos observar que tipo de vasos nós devemos ser nas mãos de Deus. Ele está dizendo que numa grande casa há vasos. Com certeza, é quase que impossível existir uma casa onde não tenha pelo menos um vaso. Se não tem aquele vaso com a flor natural, existe o vaso com a flor artificial, vaso para enfeite, vaso para várias finalidades. Mas todos nós temos o conhecimento do que é um vaso. Qual é a característica principal de um vaso? O valor do vaso não está somente em si, no vaso, mas o que o vaso pode conter. Então ele está dizendo que numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, vasos caríssimos, preciosos, desejados por muitas pessoas, mas ele diz que há lá também vasos de pau e de barro. Então observa como há sentido nesta palavra de Paulo. A variedade de vasos no sentido dos materiais de cada um. Um é feito de ouro, outro é feito de prata, outro é feito de barro e outro é feito de pau. Mas todos eles têm o formato e são construídos para serem vasos. Nos nossos dias nós vemos vasos de lata, de plástico, enfim, uma variedade muito grande de vaso. Portanto, falar de vaso é algo com que nós nos relacionamos diariamente, observando aqui, ali, acolá, no trabalho, na escola, em casa, na igreja, em todo e qualquer lugar, sempre vai se encontrar ali um vaso postado e alguma coisa dentro daquele vaso. Então o que Paulo está dizendo é que existe uma variedade muito grande de vasos. E o valor do material empregado no vaso também difere de um para com o outro. E ele então agora dá a lição, que uns vasos são para honra e outros são para desonra. Se nós pegarmos o vaso em si, o elemento vaso físico,
nós vamos observar que ele está ali, tem a finalidade dele. Agora, quando Paulo fala em vasos que são para a honra e vasos que são para a desonra, ele está fazendo ali uma ligação da lição do vaso, do valor, da beleza do vaso, e também vai dizer sobre o conteúdo do vaso. E que um certo tipo de vasos serão para a honra e outros serão para a desonra. Então, observe, não é simplesmente pelo vaso ser de barro que ele é para a desonra. O vaso de ouro, dependendo do que tiver nele, ele pode se tornar, embora sendo um vaso de ouro, um vaso para a desonra. E numa casa acontece isto. Mas o conselho que ele dá é o seguinte: existe a variedade de vasos, a variedade de materiais na confecção de cada tipo de vaso, por isso cada um tem o seu valor, mas o que agrega valor ao vaso não é o vaso em si, mas é para qual finalidade aquele vaso vai ser usado. Ou seja, o que é que vai conter dentro daquele vaso. Isto é que vai dar valor ou não àquele vaso. O vaso por si só tem o seu valor inerente, mas ele pode ter o valor agregado que pode ser muito maior do que o valor inerente dele, em virtude daquilo que ele possuir. Então, às vezes a pessoa olha somente o vaso, mas já há outros que se despertam para olhar o que tem dentro do vaso. E é ali que deve estar o foco. Então, Paulo continua dizendo o seguinte: de sorte que, se alguém... Bom, então ele falou aqui de uma grande casa que tem vasos de ouro, vasos de prata, vasos de barro e vasos de pau. E que uns são para a honra e outros são para a desonra. Então, confirma-se que agora ele está fazendo uma aplicação referente a pessoas. E no versículo 21, ele diz: de sorte que, se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra. Então, observe agora que chegamos à conclusão que vasos, na linguagem de Paulo aqui, refere-se a pessoas. E ele havia dito aqui a Timóteo sobre aqueles que não guardaram o principado, aqueles que foram infiéis, aqueles que negaram o Senhor Jesus, aqueles que certamente estavam ocupados em criar contendas e desentendimento entre os irmãos daquela comunidade e criar também falatórios, e falatórios esses profanos, procurando desviar os irmãos da verdade, porque o propósito desses falatórios e destas situações, com o intuito de perverter, é para afastá-los da verdade. Eles já se desviaram e agora querem arrastar outros juntamente consigo para que abandonem a verdade. Então, quando Paulo escreve a Timóteo, ele diz: se alguém se purificar destas coisas, ou seja, da infidelidade, da contenda, da perversão, dos falatórios, enfim, das ofensas, do desvio, se alguém se purificar destas coisas, não permitir que estas ações se manifestem na vida dela. Então, esta pessoa será considerada aqui, ela vai purificar-se, será considerada vaso para a honra, e este vaso, além de ser para a honra, ele vai ter outras características que estão listadas aqui na palavra de Deus. Então, ele diz, em primeiro lugar, precisa purificar-se, deixar Deus, através de Jesus, purificá-lo, tirar as impurezas, tirar o que não glorifica a Deus, tirar a infidelidade, tirar a incredulidade, tirar a porfia, a contenda, o falatório, tirar
a perversão, a maldade que domina muitos corações. Se permitir que Jesus faça isto, tire e purifique esta pessoa, então ela estará habilitada para estar na presença de Deus e será por ele anotada como sendo um vaso para honra. Mesmo que seja um vaso de barro, mesmo que seja um vaso de pau, ou de prata, ou de ouro, qualquer deles, pessoas que se purificarem, serão alistados pelo Senhor. Então diz aqui, ele será, em primeiro lugar, vaso para honra, lhe será atribuído honra. Quando é que a honra é atribuída ao servo de Deus? Quando este servo de Deus, ele é leal, ele é fiel, ele é sincero, ele é verdadeiro, ele não é contendeiro, ele não é mentiroso, ele não é falador, ele não é perverso. Mas ele, então, tem a sua conduta diante da presença de Deus, de fidelidade, lealdade, temor, obediência, sinceridade, gravidade, pureza, disponibilidade e gratidão, este será considerado por Deus como sendo um vaso de honra. E a este vaso de honra, o Senhor Deus vai trabalhar na vida dele. Ele vai se tornar um vaso para a honra, vai ser santificado, ou seja, separado das coisas ruins, da contaminação da carne, do mundo, do pecado, de Satanás, de tudo aquilo que não presta. Ele vai ser separado daquilo e separado para uso exclusivo de Deus. Uma vez que a pessoa é consagrado a Deus, ele é o de uso exclusivo de Deus, porque consagrou a Deus. Não pode mais deixar-se levar para estar participando de alguma outra ação que não seja de acordo com a vontade de Deus, porque isto é profanar aquilo que foi santificado diante de Deus, ou seja, a sua vida foi santificada para Deus. Houve o comprometimento do seu entendimento, do seu sentimento, da sua vontade em relação à vontade de Deus. E você abriu mão daquilo que estava arruinando. Então agora não pode retroceder, não pode olhar atrás, porque quem olha atrás não é digno do reino de Deus. Quem retrocede, ele é reprovado diante do Senhor. Uma vez que você veio e está na caminhada, siga para frente, siga adiante, siga olhando para Jesus e procure observar a maneira como ele estará trabalhando na sua vida. Então aqui ele diz que se alguém se purificar dessas coisas, em primeiro lugar, será vaso para a honra, segundo lugar, santificado, é separado, terceiro lugar, idôneo. Idôneo é uma pessoa que tem maturidade, que tem equilíbrio, que tem conhecimento, né? Idôneo para uso do Senhor. E quarto, preparado para toda a boa obra. Então veja o valor de ser um vaso numa grande casa, como sendo a casa de Deus. Na casa de Deus, nós somos chamados, à luz desse texto, como vasos a quem Deus tem a alegria e o poder de usar-nos. E é Ele que deposita dentro de nós, como vasos, aquilo que Ele deseja. Então, o nosso valor agregado àquilo que Deus coloca dentro de nós, este valor é acrescido. Porque o que vale é o que está dentro daquele vaso. Então ele diz aqui que se alguém se purificar destas coisas, então será vaso para a honra. Já por outro lado, se alguém não se purificar,
continuar na mesma velha vida, ele não será separado para uso exclusivo de Deus, não terá a função de ser usado por Deus, porque não está santificado, não está purificado, está ainda com algumas contaminações do pecado sobre a vida, está também, não vai servir, não vai ser vaso para a honra, mas vai ser, como Paulo disse aqui, vai ser um vaso para a desonra. Vai ser alguém contado entre o povo de Deus, mas que na verdade não vive a vida do povo de Deus. Ou seja, não vive uma vida que seja em sintonia com a vontade de Deus e agradável diante de Deus. Sempre é alguém que tem um testemunho negativo, um comportamento reprovado, palavras que não traduzem a comunhão com Deus, o coração cheio de tanta turbulência da maldade, do pecado, do falatório, da mentira, da acusação, do engano. Então, este vaso, ele não terá idoneidade e ele não está preparado para ser um vaso de honra usado por Deus em toda a obra. Então, este vaso, este irmão, esta irmã, comparado a um vaso com estas qualidades, ele é um vaso para desonra. Ele desonra o nome de Deus. Ele impede a entrada de outras pessoas para servir a Deus pelo seu mau testemunho, pelo seu mau comportamento. Então, por isso que a Bíblia o chama de vaso para desonra. E os vasos para desonra, eles serão reservados como vasos de ira para o dia do juízo de Deus. Já por outro lado, o vaso para a honra, ele será usado de maneira poderosa por Deus ainda no tempo atual. Lembra quando o Senhor Jesus despertou a Ananias para que fosse orar por Saulo, e o Senhor o havia encontrado na estrada para Damasco, e ele estava orando. Quando Ananias chegou lá, Ananias viu Saulo um perseguidor, um terror, alguém ameaçador, mas o Senhor Jesus o via diferente. Ele disse: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis da terra, e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Então, Saulo, que se tornou um Paulo, que era um vaso de desonra, mas no encontro com Jesus foi purificado, foi santificado, foi honrado pelo Senhor Jesus, foi preparado por ele e então agora estava habilitado para toda a boa obra e se tornou um vaso de honra em virtude do tesouro que estava dentro dele. E qual era o tesouro que estava dentro de Paulo? A pessoa maravilhosa do Senhor Jesus, que o transformou, que o libertou, que o salvou, pelo qual ele enfrentou toda sorte de sofrimento, mas nunca se calou e foi fiel até a morte. Então, Paulo transformou-se, pelo poder de Jesus Cristo, de um vaso de desonra para um vaso de honra, onde Deus depositou tesouros espirituais na vida daquele servo dele. E assim ele faz comigo, ele faz com você, com o irmão, com a irmã, com cada um de nós. Se nós nos colocarmos inteiramente nas mãos do Senhor, ele pode nos transformar, nos purificar, nos santificar, nos habilitar para a honra, nos dar amadurecimento e preparo necessário para que sejamos usados por ele como vasos para a honra em toda a boa obra. E o nosso testemunho certamente irá glorificar
o nome do Senhor Jesus Cristo. Então nós observamos aqui, será preparado para toda a boa obra. A palavra de Deus fala que os vasos, eles devem estar limpos para adoração. Então, não é um vaso sujo. Deus não usa vaso sujo, vaso manchado, vaso com contaminação, com rachadura, com fendas. Não. O vaso tem que estar perfeito na presença de Deus. Então, eu e você, como um vaso nas mãos do Senhor, não podemos ter estas falhas. Ou seja, trinca, rachaduras, manchas, contaminação, nada disso. Este vaso, por isso que é o Senhor quem prepara, é o Senhor quem limpa, é o Senhor que coloca lá dentro o que Ele quer que lá esteja. Então, somos escolhidos como vasos para servir a Deus. Lembra quando Jeremias, o Senhor mandou que ele descesse à casa do oleiro? E ele, ao descer à casa do oleiro, viu lá o oleiro trabalhando com o barro, fazendo um vaso. E ele fazendo aquele vaso e o Senhor falando a Jeremias sobre a lição que queria lhe ensinar. E disse que começou a observar lá, o vaso estava na mão do oleiro, quebrou na mão do oleiro, o oleiro tornou a refazê-lo novamente e fez dele um novo vaso, e aquele vaso ficou habilitado. E o Senhor disse, não poderei eu fazer da casa de Israel como faz aquele oleiro? Ou seja, o vaso quem prepara é Deus. Quem dá forma ao vaso é Deus, porque os vasos são para uso exclusivo do Senhor nosso Deus. Então, Ele é o oleiro e nós somos o barro. O vaso não pode contender contra o oleiro, mas o vaso tem que se deixar amassar e trabalhar pelo oleiro e possuir dentro dele aquilo que o oleiro desejar que ali esteja. Então, vaso é para isto. Vaso não tem vontade própria. Você, quando pega um vaso, o vaso não vem reclamando. Não, eu não queria ir para a sua casa, não. Eu não queria essa flor, eu queria aquela outra, eu queria outra coisa, não. O vaso não diz nada disso. O vaso aceita a maneira como você trabalha nele. Assim temos que ser, eu, você, cada um de nós, nas mãos do nosso oleiro, que é o Senhor nosso Deus. Ele que vai dar forma, Ele que vai dar altura, Ele que vai dar a extensão do vaso, é Ele que sabe o que vai colocar dentro do vaso e como aquele vaso será colocado. Então, a nós compete trabalhar diante de Deus com fidelidade, na condição de servo de Deus, vaso escolhido por Ele, preparado por Ele, purificado por Ele e habitado pelo tesouro que Ele coloca diante de nós. Numa outra informação, nós observamos que este vaso, eles precisam estar vazios para que Deus os encha daquilo que é o seu querer. Então eu não posso, como um vaso, chegar diante de Deus com algumas coisas que eu quero que esteja dentro do vaso. Não. Este vaso, eu e você, nós temos que nos esvaziar de tudo, assim como Jesus fez, despojou-se da sua glória para vir à terra. Nós também precisamos nos despojar de tudo aquilo que é nosso, as nossas vontades, os nossos prazeres, os nossos anelos, e nos entregar inteiramente a Deus e deixar que Ele preencha, então, a nossa vida com o seu propósito, com a sua vontade. É assim que nós precisamos nos apresentar diante do Senhor. Então, vasos vazios para serem cheios. Lembra da história daquela mulher que o marido dela morreu e os credores vieram para levar os filhos? Ela foi a Eliseu e ele disse, o que é que tens em casa? Ela disse, tem um pouco de azeite na botija. Ele disse, bom, tem tudo. Vai, pede para as suas vizinhas, seus conhecidos,
vasos vazios, e não poucos, peça muitos. E traga esses vasos para a sua casa. E chegando lá, fecha a porta entre ti e seus filhos, pega da botija que tem o azeite e vá derramando sobre aqueles vasos. E ela derramou sobre um, sobre dois, sobre três, enfim, toda aquela quantidade de vasos que ela tinha pedido emprestado, encheram de azeite e o da botija não acabou. Quando tudo estava cheio, ela foi ao homem de Deus, ele disse: venda, paga a dívida e vivei do resto. Então, o vaso de Deus é assim, ele precisa vir vazio, porque quem vai encher este vaso é Deus, e Deus é quem vai usá-lo depois, este vaso, para a glória do seu santo nome. O vaso de barro pode não ter a aparência, pode não ter a beleza, mas a palavra de Deus diz que nós trazemos este tesouro em vasos de barro, para que a excelência não seja de nós, não seja do vaso, mas de Deus, que é o tesouro que está dentro de nós. Deus, como tesouro, habita em nós, como somos vasos de barro, frágeis, fracos e muitas das vezes sem muita aparência. Mas se estiver preparado na condição de vaso, tesouro de Deus virá habitar no nosso interior e nós, como vasos, seremos reluzentes na presença do Senhor. Então, e este vaso será privilegiado, como sendo vasos para a glória de Deus. Então, o vaso tem várias finalidades. E no reino de Deus, nós, os salvos, como vasos, temos também várias utilidades que Deus se designa nos usar. Então, observe, olha, no vaso pode conter azeite, o azeite é o Espírito Santo, o vaso pode conter o tesouro é a presença de Deus, são as revelações que Deus nos dá. O vaso pode estar cheio da graça, do poder, de água e de tantas outras coisas. Este vaso, nós, como vasos nas mãos de Deus, precisamos estar preenchido com aquilo que é de Deus. Quando nós nos deixamos que Deus preencha em nós aquilo que Ele deseja, nós vamos florir, vamos frutificar, vamos ser admirados, porque dentro de nós está algo que foi colocado por Deus. E seremos, então, como um vaso. O vaso está lá. Todas as pessoas olham para ele, admiram-se daquele vaso, da beleza, do trabalho, do que tem dentro dele, os tesouros que tem dentro dele. Então, isto é importante. Eu e você precisamos viver como um vaso nas mãos de Deus. Vasos, embora que sendo de barro, mas que a excelência do poder seja de Deus. Então, nós observamos aí que há vasos para a honra e vasos para a desonra. Vasos para a desonra são vasos poluídos, são vasos contaminados, são vasos preparados para a ira, para o dia do juízo. Vasos para a honra são vasos escolhidos, são vasos purificados, santificados, são vasos preparados, vasos adornados pela mão poderosa de Deus. Então, observe, qual é o tipo de vaso que eu sou, ou que estou sendo hoje? Será que estou sendo um vaso para a honra ou um vaso para a desonra? Eu preciso saber qual é a minha atuação diante da presença de Deus, se eu estou agindo segundo a vontade de Deus, procurando ser um vaso para a honra ou um vaso para a desonra. Qual é a condição em que estou usando os meus lábios? É para falar a palavra de Deus? É para trazer alimento espiritual para as vidas? Ou é para criar confusão, contenda, falatório, desviar o povo, causar perversidade, destruir a comunhão, relacionamento, separar pessoas, desprezá-las, colocá-las num canto? Se isto acontece,
Está aí a característica de um vaso que é para desonra. E o vaso que é para desonra, ele não terá o privilégio de ser usado por Deus, mas ele está reservado para o dia do juízo. Já o vaso para a honra, ele está nas mãos do oleiro, que é o nosso Deus, e ele tem prazer de usar a todo momento aquele vaso, porque é um vaso que vai transbordar da bênção de Deus, da verdade, da pureza, da seriedade, do comprometimento com a palavra de Deus, com a vontade de Deus, que não vai se misturar com o mundo, com o pecado. Hoje há muita mistura no meio do povo de Deus, os vasos estão sendo contaminados. Mas a palavra de Deus diz: separai-vos dele e eu vos receberei. Sai dela, povo meu. É isso que Deus está dizendo. E o vaso não pode estar contaminado, porque um vaso contaminado, ele não tem utilidade para Deus. Para Deus, o vaso precisa ser purificado, santificado, um vaso capacitado, preparado pelo Senhor para toda boa obra. Então, quando Paulo diz isto a Timóteo, ele está lembrando a Timóteo a condição de vaso que nós precisamos ser nas mãos do Senhor. Esta grande casa, podemos dizer que é a casa de Deus. E dentro desta casa de Deus, existe esta variedade de vasos. Vasos de ouro, vasos de prata, vasos de barro e vasos de pau. Existe também lá vasos para honra e vasos para desonra. Então compete a nós olhar o nosso proceder, o nosso testemunho, a nossa conduta e fazer a avaliação: que tipo de vaso eu estou sendo? Que tipo de vaso você está sendo? Você está sendo diante de Deus um vaso para honra ou um vaso para desonra? Observe que o vaso para a honra, ele será levado à presença do Senhor. O vaso para a desonra, ele será levado a juízo pelo Senhor. Então, qual é a nossa condição? Nós, porém, trazemos este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então, como Deus disse a Paulo: este é para mim um vaso escolhido. Que eu seja este vaso escolhido. Que você seja este vaso escolhido. Que a irmã, o jovem, o adulto, a criança, o ancião, seja um vaso escolhido nas mãos do Senhor. Uma bênção na obra de Deus. Glorifique ao Senhor. Exalte-o e tenha uma conduta digna do nome que você carrega dentro do seu coração. O nome glorioso e poderoso do nosso Deus. Deixa ele encher o teu vaso até transbordar. Vaso de azeite. Vaso com a presença e o poder glorioso do Espírito Santo. Então, voltando aqui, se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para uso do Senhor e preparado para toda boa obra. O meu desejo, a minha oração é que você seja um vaso para a honra de Deus, purificado, santificado, preparado, habilitado e pronto para toda boa obra. Porém, se existe algumas rachaduras, manchas ou contaminação, apressa-te hoje a correr aos pés de Jesus, arrependido, confessa-te a Ele, peça perdão, peça a Ele para trabalhar na sua vida, como o oleiro fez com o vaso, fez dele um novo vaso. Permita a Deus te amassar como barro, te fazer um novo vaso e colocar dentro de você aquilo que é o desejo de Deus. E você, então, será para Deus um vaso de honra nas mãos do Senhor. Que esta palavra possa falar fundo ao nosso coração e que possamos nos avaliar, enquanto temos tempo de nos avaliar e mudar aquilo que não está condizendo com a vontade do Senhor. E os que estão
concordes com a vontade de Deus, prossiga, firmes, fiéis, leais, prudentes, sinceros, até o fim. Seja um vaso de honra nas mãos do Senhor, nosso Deus. E que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.